E aí, família, boa tarde. Aqui é o Ali Show para mais um vídeo de react aqui para vocês. E dessa vez eu vou reagir ao vídeo quando o Brasil ainda não dominava a Libertadores, hein? Vídeo do Atacofute. Então vamos ver aqui, hein? Vídeo bastante interessante, hein? Realmente o Brasil aí tá dominando a Libertadores aí já faz uns anos já. Só tem dado o time brasileiro nos últimos anos, principalmente na final. A única diferença que teve aí, acho que foi em 2023, que foi aquele Fluminense e Boca Juniors, mano. A Libertadores que deu um título de expressão pro Diniz. Impressionante. Mas vamos lá, né? Mas quem sabe o Diniz ganhar a Copa do Brasil esse ano também? Se ganhar, aí vai ter que tirar o chapéu pro homem. Palmeiras e Flamengo chegaram mais uma vez a uma final de Libertadores. Isso não só representa um domínio Ó, isso aqui. Sabe o que me deixa mais triste no fato do Palmeiras ir pra final? Que tipo assim, eu fiquei bolado vendo o Palmeiras indo pra final também. Eu não minto, sequei mesmo, mas mano, o que me deixa mais puto, mais pé da vida, é que a merda do meu time, do São Paulo, não teve a capacidade de fazer um golzinho naquela desgraça de LDU, mano. Um gol. Um gol. Pelo amor de Deus, mano. Que coisa tenebrosa, mano. Eu tava no estádio. Como é que o Bobadilha me perde aquela bola e me toma aquele gol, mano? Explica pra mim, mano. Time horroroso da LD1, mano. Horroroso. E o foda é que lá na altitude nós jogou melhor que os caras e só perdeu o gol porque o Luciano resolveu dar uma de bagre no dia. Mas se ele é bagre ou não, aí fica a critério de vocês. dos dois clubes que vem chegando quase todo ano, mas também do nosso futebol brasileiro no cenário sul-americano. Desde 2019, o Brasil venceu todas as finais na América, incluindo 4 das 6 sendo compostas somente por times daqui. Os outros países do continente têm sofrido bastante. Mas voltando no tempo, isso não era exatamente assim. O Brasil ainda tinha uma certa dificuldade, seja pelo investimento, que era mais equiparado, por tradição ou até por questões de arbitragem. A última vez que não estivemos Meio óbvio, né? Libertadores de 2018 tá aí pra provar. Eles fizeram de tudo para ter um Boca e River na final. no pódio foi em 2018, e Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que eu reagi aqui no canal da Historical Football, que é questionando todos os Libertadores de 2000 a 2022. Muito bom, recomendo vocês darem uma olhada lá depois, viu? Pra dar uma ajudinha pro parceiro aqui. aquela edição foi uma maluquice. Tivemos viradas inacreditáveis, brasileiros sendo eliminados de forma suspeita e uma final entre os dois maiores da Argentina que terminou simplesmente no Santiago Bernabéu. Dada essa coleção de coisas, você se lembra tudo o que aconteceu da última vez que o Brasil ainda não dominava? Vem comigo pra ver a história da Libertadores de 2018. Olha, agora a gente tá esperando até o dia 29 pra ver se Flamengo ou se Palmeiras vão conquistar o tetracampeonato. Mas se a gente for voltar 7 anos no passado, o domínio dos dois ainda não existia e só dava alguns sinais. Inclusive, nessa época o Brasil tava bem atrás da Argentina em quantidade de títulos e agora a gente vai empatar, então tá muito bom pra nós. E aqui eu vou voltar. Inclusive, a Manco vai ter que fazer um novo comercial, hein? Questão de honra, Manco. Questão de honra. E o pessoal das antigas vai saber de qual comercial que eu tô falando. Tá, quando isso não acontecia. É óbvio que não dá pra dar muitos detalhes de todos os jogos, porque são muitos. Vou me aprofundar mesmo nos brasileiros e, claro, na final, que foi uma guerra. Mas antes disso, a gente tem que entrar no contexto da época e em como os brasileiros se classificaram. Se liga. Voltando para 2017, o cenário do futebol brasileiro era um pouco diferente. O atual campeão brasileiro era o Corinthians, mas com um elenco que não era nenhum absurdo não, tanto que o título foi uma superação para vários caras. Na Copa do Brasil, o campeão foi o Cruzeiro com o Thiago Neves, enquanto na Libertadores o campeão seria um brasileiro, o Grêmio, em um time que tinha vários refugos, mas contava com um Renato Gaúcho que quando chegava em Copas era absurdo, e também com o Luan, rei da América. E disparado, tá? Pô, é até engraçado. Apesar de, na teoria, né? O Grêmio ter alguns refugos ali, e o Luan tá voando. O Grêmio sempre se destacou muito por ser um time muito copeiro, mano. Mas muito copeiro mesmo, mano. O Grêmio se dá muito bem em Copas. Ele tem uma tara por Copas, mano. Tanto é que se você pegar um contraste de treinador que é assim, o Dorival Júnior. Dorival Júnior sempre foi um técnico copeiro. Para ligas, o Dorival é muito ruim. Ele sempre foi ruim, não é de agora. Não foi na experiência que ele teve com o São Paulo em 2023, ou essa mesmo que ele tá tendo com o Corinthians. Ele sempre foi ruim para pontos corridos. Agora, Copas, o Dorival é ótimo. Imagina ele treinando o Grêmio, mano. Ia dar muita liga, eu acho.
voltar e olhar isso, porque hoje, se a gente for ver, o Corinthians não briga pelo brasileiro há alguns anos, o Grêmio também não tá lá essas coisas, e o Cruzeiro foi pro fundo do poço e voltou. Além do Luan, que hoje tá praticamente aposentado e viveu uma carreira muito pior depois disso. Dá pra ver como são os ciclos do futebol. Dado esse cenário, Corinthians, Grêmio e Cruzeiro já estavam classificados para a Libertadores de 2018, ou seja, abriu mais 5 vagas. E tava mó galera na disputa, tá? Era Vasco, era Flamengo, era Atlético Mineiro, era Botafogo, era Chapecoense, e a coisa só seria decidida mesmo na última rodada. A segunda e a terceira posição do brasileiro ficaram com Santos e Palmeiras. O Flamengo também se uniu a esses dois com uma vaga direta, e para pré-Libertadores se classificaram o Vasco, que fez uma boa recuperação naquele ano, e inacreditavelmente a Chapecoense, que teve que montar um elenco inteiro após a tragédia do ano anterior. A tabela em si ficou desse jeito aí que tá na tela, e deixa eu fazer uma ponderação. Olha a quantidade de pontos. Hoje o Palmeiras e o Flamengo já tem mais pontos que o segundo colocado, e a gente tá na rodada 30, não na 38. Ou seja, se esse Cruzeiro de hoje estivesse em 2017, com certeza brigaria e até ganharia o título, e por uma questão também de elenco. Não é segredo que apesar de tudo que acontece aqui no Brasil, a gente teve um boom de investimento, um boom de grandes jogadores vindo jogar aqui, e isso fica muito claro se a gente for voltar pra comparar com campeonatos de nem 10 anos atrás. E não vai dar pra focar em todos os jogadores de todos os times, e agora que eu já fiz toda essa ambientação nesse universo que a gente vai entrar, a gente já pode começar a falar da Libertadores de 2018, começando pela pré. A Chapecoense, que contava com Wellington Paulista, Márcio Araújo e Apodi, caiu logo no primeiro confronto contra o Nacional do Uruguai. Destaque pro Alan Ruschel, que já estaria relacionado nem 2 anos depois do acidente de avião. Não tem nem como julgar a Chape, porque diante de tudo que aconteceu, só deles terem chegado na Libertadores. Nem como. A Chape ali, infelizmente, foi uma fatalidade que aconteceu. Graças a Deus, as equipes aí puderam se unir, a Chape conseguiu se reerguer, as equipes ajudaram. Eu lembro que o São Paulo mesmo emprestou o Reinaldo nessa época para jogar na Chape. Então, graças a Deus, ela teve uma reerguida. Hoje deu uma caída de rendimento de novo, mas a Chape se recuperou bem. Graças a Deus aí, apesar da tragédia que aconteceu. Foi inacreditável. Agora, sobre o Vasco, a gente tem que conversar sobre eles. Primeiro, passou tranquilo Ó, ele vai tirar o Vasco pra merda. Fica, coitado do torcedor do Vasco, gente. pelo Universidad de Concepción e com placares expressivos, tá? Tem que respeitar o Vascão. Na segunda rodada da pré, o adversário seria o Jorge Wilstermann e também não dava pra ser só alegria, né? Primeiro jogo foi show do Vasco. Mano, será que é esse aqui que vai ser, que ele vai falar do gol que o Vasco tomou ainda no replay, mano? Tava rolando o replay ainda e o Vasco tomou o gol, mano. Da série Coisas que só acontecem com o nosso Vascão. 4-0 em São Januário com gols de Iago, Pikachu, Paulão, Paulinho e Rildo. Aí você pensa, na volta não tem como complicar isso. Mas é claro que tem. 6 minutos saiu o primeiro gol do Jorge Wilstermann, do zagueiro Zenteno. Mesmo assim, tá 4-0 no agregado e a gente não tá falando do Palmeiras contra a LDU. Então vamos esperar o replay e vamos ver o que acontece. Essa é uma daquelas histórias do nosso Vasco da Gama, tá louco? E foi histórico, o Vasco foi o primeiro time do mundo a levar um gol enquanto passava o replay do outro. Falei. Puta que Deus, odeio o Vasco! Até hoje eu acho que eu não vi esse gol. O Vasco com 7 minutos já ameaçava perder a vantagem, que foi o que aconteceu. Final do jogo 4-0 pro Jorge Wilstermann. E o Vasco ainda teve uma expulsão, tá? Nada mais, nada menos que Thiago Galhardo. Mas calma, o Vasco não ia fazer isso com a sua torcida. No final, o Martin Silva foi muito bem nas penalidades e o Vasco ainda se classificou. Mas esse é um daqueles jogos que fica na memória porque valia muita coisa ou porque era uma dificuldade absurda? Não, mas sim pela história, que é muito boa. Agora a gente chegou finalmente na fase de grupos e assim como é hoje, os brasileiros estavam voando, não tem nem o que reclamar. Palmeiras já passava tranquilaço em primeiro com até hat-trick de Miguel Borja, que era o artilheiro da Liberta, e sem perder num grupo contra o Boca. Lembre disso. Santos também passou tranquilo em primeiro. Corinthians, por sua vez, passou na primeira posição, tendo até feito um 7-2 em um dos jogos. Grêmio foi tranquilo. E o Flamengo deu uma sofrida, mas foi. Tempos mais simples, né? Ainda não era o timaço que é hoje. No grupo do Cruzeiro, o Cabuloso passou tranquilo em primeiro, mas quem tava nesse grupo também era o Vasco e eles acabaram ficando de fora. Inclusive tomando um sonoro 4-0 do Cruzeiro jogando em casa. Na época, tendo viralizado até um dos Pegou esse vídeo aqui só pra zoar o Vasco, certeza, mano. Esse cara tá de marcação com o Vasco, mano. Ele sabia que ia gerar uma par de meme essa situação do Vasco aqui e fez o vídeo, mano. Se bem que o Vasco tá sempre virando meme, né, cara? Torcedores coringando. E com isso, o Clube Carioca sai do nosso vídeo. Segundo time brasileiro que caiu, mas até aqui a gente tinha 6 times indo pras oitavas.
de final. Então, tava bom. Oitavas de final as coisas começam a funilar e, como eu disse, eu vou focar nas eliminações. Só que antes disso, o calendário interferiu também. 2018 foi ano de Copa e a fase de grupos da Libertadores foi feita antes. Rolou as férias e na volta aconteceria os mata-matas. Tempo pra muita coisa acontecer. Por exemplo, o Flamengo fazia sua maior contratação na história, o Vitinho, que vinha do futebol russo por mais de 40 milhões de reais. Por outro lado, teve a saída do Vinícius Júnior, que nessa mesma Libertadores já começava a ter boas atuações. Ainda tinha um Paquetá que já se destacava como titular daquele time. E pensando na espinha dorsal dos anos futuros, já tinha um Diego Alves, que tinha chegado antes, um Everton Ribeiro, um Diego. E aproveitando que eu já tô falando do Flamengo, deixa eu passar pela parte deles nas oitavas. O time era treinado pelo Maurício Barbieri e já tava muito melhor do que os anos de lama, mas não era lá aquelas coisas. Do outro lado, enfrentaria um dos times mais fortes do futebol brasileiro, o Cruzeiro, comandado pelo consagrado Mano Menezes. Olha como as coisas mudam. O cabuloso tinha Dedé, Arrascaeta, Fábio, no ataque o Barcos. Era um time muito copeiro, tanto que na ida no Maracanã o resultado foi 2-0 para os mineiros. Gols de Arrascaeta, que hoje está do outro lado da força, e o outro do Thiago Neves, que já era um ídolo. O Fala Zezé era um jogador identificado e um dos líderes no elenco. Que fim levou, né? No jogo da volta, mesmo fora de casa, o Flamengo ainda venceu por 1-0 com gol de Léo Duarte, mas não era o suficiente. O Flamengo, que já tinha se recuperado financeiramente e vendido outros jogadores, teria que esperar para fazer mudanças e buscar um resultado melhor no ano seguinte, algo que talvez tenha dado certo. O atual campeão da Copa do Brasil passou, mas não dá pra dizer a mesma coisa do campeão do Brasileirão. O Corinthians enfrentou o Colo... Mas eu também acho que a gente vai falar, né? Grande acesso negado. Colo. Perdeu no Chile por 1-0 e na volta até venceu, mas foi eliminado em casa pelo gol fora. O que, dado as circunstâncias, até pode ser considerado um vexame ou não. Por perder em casa, sim, mas não era o mesmo elenco que tinha ganhado o Brasileirão. A dupla de zaga era completamente diferente e o centroavante não era mais o Jô e sim o Roger. Mesmo assim, cair em casa para um time que tinha o Valdívia do outro lado não foi um momento bom para os corintianos. Falando agora dos que passaram, o Grêmio quase caiu para o Estudiantes, mas fez o gol no último lance e venceu nos pênaltis. Enquanto o Palmeiras também passou do Cerro Porteño, apesar do Felipe Melo ser expulso aos 2 minutos no jogo da volta no Allianz, e o Devinho fez a sua graça naquele dia. De qualquer forma, o time comandado pelo Felipão tava nas quartas também. Falei de 5 brasileiros, então agora falta só falar do Santos, mas aqui a situação é diferente. O jogo da ida na Argentina contra o Independente foi 0-0, mas por conta de uma escalação irregular do Carlos Sanches, virou um placar de 3-0 pros argentinos. É óbvio que isso gerou uma revolta absurda no jogo da volta, porque foi uma canetada da Comebol, que gosta de ferrar com os brasileiros, e aquele Santos que contava com Rodrigo e Gabigol seria eliminado no Pacaembu em um jogo que nem terminou porque a torcida quebrou tudo. Ou seja, dos 6 restaram 3, Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro. E agora chegando nas quartas já começava a ficar um pouco mais complicado. E pô, eu já tô nas quartas e eu nem citei 2 dos protagonistas desse vídeo, mas calma que eu vou chegar lá. Porque agora eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. A ideia desse vídeo veio mais ou menos dos comentários. Me pediram pra falar sobre a queda do futebol argentino, mas já tinha esse vídeo no YouTube. Acabou que eu fui pesquisando e decidi fazer esse aqui. Por isso, se você tiver alguma ideia de vídeo ou qualquer outra coisa que você queira comentar, isso me ajuda muito no engajamento. E também aqui no canal tem vídeo sobre tudo quanto é tema. Então, por favor, se você estiver gostando e ainda não for inscrito, me dá uma chance. Agora voltando, temos que falar de Boca e de River. Na real, o River a gente já vai chegar neles, mas o Boca a gente vai falar agora porque eles pegariam o Cruzeiro nessa fase. Quando a gente olha pra escalação deles, a gente não tá falando de nenhum timaço. Mas na época esse time até que dava medo muito pelo peso da camisa e principalmente porque tinha algumas ajudinhas ali. Tudo bem que a partir dessas quartas de final, com o sucesso do VAR na Copa do Mundo, a tecnologia chegaria também pra Libertadores. Mas se você pensa que isso vai anular as formas do Cruzeiro ser roubado, não. Isso não aconteceu. A Bomboneira já é um palco intimidador que é muito difícil de ser batido pelos brasileiros. E com 36 minutos, Zarate abriu o placar para os argentinos. A grande polêmica, porém, vem no minuto 30 do segundo tempo, quando de forma involuntária há um choque entre Dedé e o goleiro Andrada, que foi forte, mas claramente do jogo. Todo mundo concordou que não foi nada e os jogadores do Boca também não reclamaram. Mas o juiz foi no VAR e expulsou o Dedé. E isso é inacreditável, porque resultou no 2-0 que o Boca fez depois e todo mundo concordou que não foi nada. Tão absurdo que o cartão foi cancelado pro jogo seguinte, mas a merda já tava feita. Beleza, o Dedé ia poder jogar, mas e o resultado do jogo? O gol foi depois, então o Cruzeiro foi assaltado. Na volta não adiantou a festa da torcida, o Cruzeiro só empatou e o Dedé inclusive foi novamente expulso, dessa vez de forma justa. Mesmo assim, aquele time viria a vencer o bicampeonato da Copa do Brasil. A progressão parecia muito boa, né? 2017 ganhou a Copa do Brasil, 2018 o bicampeonato e em 2019 caiu.
muito boa. Olhando para os outros jogos, o River Plate passou pelo Independente e os brasileiros também passaram numa boa. Teve um Grêmio com um agregado de 6-0 no Atlético Tucumã, contando até com gol de Jael, o Cruel. E a dupla Luan e Cebolinha também funcionava, enquanto o Palmeiras enfrentou o Colo-Colo de Valdívia e conseguiu vencer os chilenos por 2-0 nos dois jogos, então a semifinal seria Brasil e Argentina, Palmeiras e Boca e Grêmio contra River Plate. Realmente curioso que o VAR entrou nesse ano e depois de então nunca mais a Argentina ganhou nada no futebol sul-americano. Mas ainda assim, esse início do VAR aqui ainda conseguia ser ludibriado, então não importa. E o cenário do Grêmio é impressionante. O que o Renato fazia com aquele time é outra parada. A escalação da ida da semifinal do meio pra frente não é condizente de um time semifinalista, mas o Grêmio era extremamente cascudo e no Monumental venceu por 1-0. E diferente do Boca, que contava um pouco mais com a camisa, esse time do River era forte sim. Tinha um Borré que vivia seu melhor momento, tinha um Lucas Prato que era um bom atacante, o meio campo tinha Quinteiro, que é um cara de muita qualidade, tinha um Nacho Fernandes em seu melhor momento também, e tudo isso comandado pelo, na época, muito temido Marcelo Gallardo. E a volta na arena do Grêmio estava em aberto, até porque o Grêmio tinha algumas ausências, incluindo o Kahneman. E o Grêmio, mesmo remendado, abriu o placar. Léo Gomes fez aos 36 minutos, tudo estaria encaminhado até o minuto 82. Lembra que eu falei que o VAR não faria tanta diferença? Então, teve esse gol de mão do Borré, que foi validado e assim o River empatava. Mas vamos analisar, claramente a bola pega na mão dele e entra no gol. O Grêmio foi prejudicado. Aí teve isso, o River precisava de mais um gol para vencer no gol fora e o personagem agora seria o Bressan. Ele tinha entrado no jogo na metade do segundo tempo e logo de cara tomou um amarelo. E no último lance do jogo, a bola na mão na área do Grêmio foi dele dessa vez. Bressan foi expulso, pênalti pro River. Pete Martinez fez o gol e o Imortal estava eliminado. E sinceramente eu não vou parar de ressaltar esse Renato Gaúcho, time de Bressan, Paulo Miranda, Tassiano, Jael e brigando até o final por uma vaga na final da Libertadores. O trabalho dele era muito bom. Outro trabalho que era bom era o do Felipão no Palmeiras. Tinha sim um time com mais investimento que esse Grêmio, mas era muito bom no Brasileiro, tanto que venceu, foi copeiro na Copa do Brasil e foi copeiro na Libertadores, até esse jogo contra o Boca. Até porque, de novo, Bomboneira, aquela história. Jogo típico de Libertadores, amarrado, catimba e pouca ação dos dois lados, até que aos 77 minutos entrou Dário Benedetto. E parecia que ele tinha algo contra o Palmeiras, porque 11 minutos depois ele já tinha marcado 2 vezes. E assim deixou os paulistas numa situação muito difícil na volta. Se for... Esse Benedetto, eu lembro que em 2021 o São Paulo tava especulando ele pra trazer ele pra jogar as quartas de final contra o Palmeiras. Ainda bem que ele não veio, mano, porque ele voltou pro Boca Juniors. Tá jogando merda nenhuma lá. Aí, como ele não veio, a gente conseguiu trazer o Caleri. E pelo investimento, pra mim, valeu mais, né? Mais identificado com a torcida e tudo. Com o clube. fosse hoje, provavelmente o Abel e o Pacto iam resolver, mas nessa época isso não existia ainda. O Boca logo de cara abre o placar com o Ábila, mas o Palmeiras no segundo tempo vira e anima a torcida, já que foi um gol atrás do outro. O problema é que o carrasco Benedetto apareceu mais uma vez. Vindo do banco, ele fez o terceiro gol no confronto e eliminou o brasileiro que restava. Assim a gente acaba com a parte dos brasileiros nesse vídeo e a gente teria uma final talvez não interessante pra nós, mas que seria uma guerra. O maior clássico da Argentina e um dos maiores do mundo. Havia quem dizia que esse jogo não poderia acontecer, porque o mundo poderia acabar, e essa pessoa não estava errada. E seria pra nós como se fosse um Fla-Flu, um Corinthians e Palmeiras, um Grenal, um Atlético Mineiro e Cruzeiro numa final de Libertadores. Eu, pro meu time, não queria que isso acontecesse. Porque assim, se ganhar é o melhor momento da minha vida, mas se perder, é foda. O River era, assim, uma equipe mais forte, mas não dá pra menosprezar a mística do Boca. Tinha um veterano Carlitos Tevez, um Benedetto iluminado e tinha totais condições. E aquele papo de que o mundo poderia acabar não estava errado, já que o primeiro jogo marcado pro dia 10 de novembro na Bomboneira teve que ser adiado porque choveu muito em Buenos Aires. O estádio não tinha condições de jogo e eu acho que isso era um sinal. Mesmo assim, numa festa absurda dos torcedores do Boca, o jogo rolou no dia seguinte. Ábila abriu o placar pro time da casa, mas o River não estava morto e empatou com o Lucas Prato 1 minuto depois, calando a Bomboneira. Só que se tinha uma estrela que brilhava naquele lugar e naquele momento, era do Benedetto. Depois a gente viu a queda desse jogador, que nem é mais tão bom assim, mas foi ele quem virou esse jogo e era o grande nome desse time, o grande personagem de um Boca nessa fase final. Mesmo assim não foi o suficiente, com um gol contra de esquerdos, o River empatou no segundo tempo. E o resultado final era um 2-2. Uma curiosidade é que por uma punição que ocorreu na semifinal, o Gallardo não pôde nem estar no estádio nesse jogo. E o resultado parecia bom para o seu time, já que ele comemorou muito com a torcida no que eu acho que era um lugar aleatório. Tudo em aberto, a decisão aconteceria no dia 24 de novembro, 13 dias depois. Só que aqui a gente precisa sair do dentro de campo para entrar em algo mais criminoso mesmo. Primeiro, para entender isso, a gente tem que entender que River e Boca são na mesma cidade. Então era sim um jogo difícil no policiamento, até porque são as duas grandes torcidas dali. Os dois estádios são próximos
Libertadores e a guerra entre os clubes pode se estender para fora dos gramados, o que aconteceu. A torcida do River apedrejou o ônibus do seu rival e deixou vários jogadores feridos, o que foi um grande escândalo na época, fazendo com que a Conmebol fosse obrigada a adiar mais uma vez para o dia seguinte. O Boca, por sua vez, foi contra. Usando o Tevez como porta-voz, eles trouxeram a situação toda à imprensa e disseram que a condição de jogar naquele estado era desumana, e a Conmebol se viu numa péssima situação. O estádio estava cheio no dia seguinte, mas a partida não ocorreu, e parecia que seria impossível realizar esse jogo na Argentina. A polícia não tinha como garantir a segurança, e a Conmebol decidiu para que a sede fosse alterada. E aqui os caras devem ter pensado, vamos colocar essa final no Brasil ou em Montevideo? Não, foi na Espanha, no Santiago Bernabéu. E essa oficialmente foi a última final de Libertadores que teve 2 jogos na final, mas eu considero como se fosse uma final única, porque olha a situação, né? Ia ser um jogo a mais de 1000 quilômetros e também o resultado do primeiro jogo foi um empate, então tudo... O negócio da Conmebol colocar a final única é uma das maiores cagadas que a Conmebol fez nos últimos anos. Porque os caras devem achar que aqui na América é igual na Europa, que você vai para outro país de trem, onde o acesso é mais fácil, a logística é mais fácil, a economia é melhor, as pessoas têm mais condição de fazer isso lá na Europa, não é igual aqui. Mano, a viagem pra Lima, que vai ser lá no Peru, a final da Libertadores, só só a passagem, mano, tá custando caríssima. Tá, eu ouvi boatos que tá custando mais de 3 5 mil reais só a ida. Isso fora ingresso da final, ingresso pra ir ver o jogo, hospedagem, alimentação. A pessoa que for assistir a final entre Flamengo e Palmeiras, dia 29 de novembro, não vai gastar menos do que 15 16 mil reais. Por aí, que eu tô chutando baixo, hein? que acontecesse em Madrid ia decidir o campeão. Tomara que esses argentinos nunca volte a ganhar, né? O Brasil ganhando é muito melhor. Mesmo assim, a FIFA ainda tinha medo de que acontecesse algum problema e os 2 presidentes foram obrigados a participar de um programa antes da final para fazer uma cordialidade. Assim, no dia 9 de novembro, quase um mês depois do primeiro jogo, River e Boca se encontravam no Santiago Bernabéu na Europa para decidir a maior final da história daqueles clubes. Nas arquibancadas, figuras ilustres e finalmente, depois de vários problemas, várias decisões questionáveis e vários conflitos até legais, teríamos o campeão da Libertadores daquele ano. No jogo, Benedetto fez seu 5º gol na Libertadores, sendo todos marcados a partir da semifinal. O cara tava absurdo. Só que ele se zicou quando foi provocar na comemoração e o River virou aquele jogo para 3-1. E assim, após muito tempo de espera, o River Plate levava a glória eterna, de uma forma totalmente inesquecível. Depois disso, eu acho que a farra acabou também, os nossos times brasileiros começaram a ficar mais fortes, mais investimento e a gente começou a dominar. Quem quebrou o River foi o Flamengo em 2019, daquele jeito histórico. O Fluminense bateu o Boca, que voltou à final em 2023, de um jeito que só Deus sabe, porque aquele time era horrível. E esse ano, Flamengo ou Palmeiras se tornarão o primeiro Final porque encontrou o Palmeiras de novo pelo caminho. Eu não sei o que acontece com o Palmeiras que vê o Boca Juniors treme. O Palmeiras gosta de apanhar do Boca Juniors, é impressionante, cara. O que o Palmeiras tem de pai do River Plate tem de freguês do Boca Juniors, cara. Tá que a maioria dessas eliminações pro Boca Juniors são tudo questionáveis. Realmente. Até porque o Boca Juniors é um time muito beneficiado pela arbitragem, só olhar historicamente. Mas, meu amigo, é uma zica que o Palmeiras tem com o Boca. o tetracampeão no Brasil, mas acima disso vencerão a 25ª edição dos clubes brasileiros, empatando com os argentinos. E vamos combinar que é muito provável que a gente passe eles também no ano que vem. Nessa época, até 2018, quando um time brasileiro pegava um gringo, até dava mais medo. Hoje em dia é uma coisa mais entre a gente aqui. Hoje a diferença de investimento é muito grande, os nossos times são mais estruturados, são mais fortes, têm mais dinheiro e até o fator VAR também, né? Mesmo que a Conmebol tente, ficou bem mais difícil. A última vez que não tivemos brasileiros na final foi nesse 2018, em uma situação totalmente atípica. Gols que aconteceram no replay de outros, times perdendo por uma decisão judicial, expulsões que voltaram atrás, jogadores sendo completamente iluminados e até uma final no Santiago Bernabéu, na Europa. Sem dúvidas, essa edição foi histórica, muitos times grandes e competitivos, e depois disso o Brasil reinou. Para a final desse ano, os 2 melhores times da América se classificaram, e não parece que esse cenário vai mudar tão cedo. Palmeiras e Flamengo vivem um momento absurdo no Brasil e acima disso na América do Sul como um todo. Resta ver qual vai ter a glória eterna dessa vez. Você provavelmente pode já até ter se acostumado com a dominância dos clubes brasileiros. Hoje pode parecer normal, mas o que você viu nesse vídeo foi a última vez, quando o Brasil ainda não dominava a Libertadores.
Isso aí. É, rapaziada, e vendo tudo isso aqui só me faz ter saudade da época que meu São Paulo sabia jogar Libertadores, cara. Impressionante, cara. Essas duas eliminações recentes aí. Mas tirando meu time, deixando um pouco, esquecendo um pouco o fator São Paulo e Libertadores, ver os times brasileiros dominando a Libertadores assim é muito bom, né, rapaziada? É muito bom, porque assim, todo castigo pra Argentina nesse âmbito é pouco, cara. Porque tem muito time argentino que só tem Libertadores ali, principalmente Libertadores em cima de brasileiro, porque foi muito beneficiado. O Independiente da Argentina é um bom exemplo disso. Os caras têm sete. Mas pelo menos umas três ou quatro Libertadores desses caras aí são tanto quanto questionável. É um tanto quanto questionável. Mas é isso aí. Vamos ver. Quem será o grande campeão? Palmeiras ou Flamengo? Esperar pra ver.